De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, e Teto Imóveis, para cada alegria, um momento, para cada família, um teto. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e, junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. Hoje nós te convidamos para dançar. Vamos falar de dois clássicos do ballet que muitas pessoas confundem. O Lago do Cisne, coreografado pela primeira vez em 1877, e também a coreografia Morte do Cisne, já do início do século XX. Agora, no mundo da arte, nós vamos falar das peculiaridades de cada uma dessas obras e também das semelhanças e o porquê são tão importantes. O Lago dos Cisnes é uma das peças mais marcantes do ballet clássico mundial. A obra foi estreada pelo Teatro de Bolshoi a partir de uma encomenda a Tchaikovsky. O curioso é que todo esse sucesso da peça não aconteceu desde o início. A estreia foi um fracasso de público. O sucesso veio na segunda montagem, encenada 18 anos depois, com a coreografia elaborada por Petipa e Lev Ivanov. A história, ela conta a história da Odete, que é uma moça que é enfeitiçada, né, se torna um cisne. Na verdade, são várias moças que são enfeitiçadas, né, e ela é uma delas. E tem um príncipe que vai caçar um dia, né, na beira do lago e se apaixona, então, né, pela Odete, que está transformada em cisne. E aí, no decorrer da história, aparecem os camponeses, né? E no final da história, ela se atira no lago e morre, né? E termina com o feitiço dela e das outras transformadas. E ele se atira também. Não tem, assim, uma coreografia da morte, né, no final do lago, e sim, eles saem, às vezes, em algumas versões, em um barco, como se fossem indo embora no lago, outras versões subindo, como se fossem em direção aos céus, né, como se eles tivessem falecido, então, e os dois tivessem ficado juntos, né. Ela é uma obra que tem o final, assim, feliz, como a gente se diz, mas entre parênteses, porque os dois ficam juntos, mas na morte, né? Eles não ficam juntos em vida, assim. O espetáculo é dividido em 4 atos e destaca a própria essência do bailarino por meio do sacrifício, da obstinação e da busca obsessiva pela perfeição. Todo esse drama do Lago do Cisne é super reconhecido e reproduzido no mundo inteiro. E é uma obra que ela tem vários trechos que são muito apresentados até hoje, e os grandes balés, as grandes companhias montam essa obra assim anualmente e apresentam, né, desde aquela época. E sempre faz muito sucesso, né? As pessoas gostam muito porque é um clássico. O balé é tão famoso que inspirou outras manifestações artísticas. E isso também fez com que o clássico da dança se popularizasse. No cinema, por exemplo, o Lago dos Cisnes está representado no Cisne Negro, com estreia no Brasil em 2011. O filme recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Oscar de melhor atriz para Natalie Portman. No balé clássico, o Cisne Negro, que é a irmã gêmea amada personagem principal, aparece no 3º ato. Ele também foi fruto de várias montagens contemporâneas, inclusive o balé Trocadeiro fez, que é aquele balé que usa homens, né? Fez o Lago na versão todo dançado por homens. Assim, é um balé muito bonito.
personagem de um cisne, o figurino, as plumas, os movimentos coreográficos e a leveza da bailarina como se estivesse flutuando pelas águas são características do Lago do Cisne. Mas isso tudo aparece também na coreografia A Morte do Cisne, o que pode gerar confusão. Entretanto, são peças completamente independentes. A Morte do Cisne é uma coreografia de dentro do balé O Carnaval dos Animais. Tem uma obra, primeiro era uma obra musical, depois foi adaptada, essa obra musical foi usada para a criação de um espetáculo pelos balés russos, que eram dirigidos pelo Diaghilev e coreografados pelo Fokine. É do ano, já de início de 1900. Né? Os balés modernos, eles estavam trazendo essa inclusão de todas as artes dentro do espetáculo. E ele é um balé que ele é feito de vários trechinhos, assim, tem obras que aparecem várias coreografias dentro dessa obra. Uma dessas coreografias é A Morte do Cisne, que como a parte do figurino, a parte de movimentação, né, aquela questão do pacourri, da bailarina movimentando os braços, acabou que o pessoal depois, assim, quando isso foi ficando muito conhecido, achou que era um trecho do balé O Lago dos Cisnes, mas não é, inclusive a música não é nem da mesma compositora, é a música, essa música não tem dentro do balé O Lago dos Cisnes e nem essa coreografia. E esse balé é um balé bem mais moderno, né? Onde tinha hipopótamos dançando, eles faziam a representação, é o Carnaval dos Animais, é como se fosse o baile de carnaval dançado pelos animais, interpretado pelos bailarinos. Enfim, depois virou uma obra, um trecho, né, dessa obra muito conhecido, os outros trechos não ficaram tão conhecidos, tão famosos, mas que aí as pessoas confundem, acham que é, e não, na verdade essa obra foi dançada a primeira vez pela Anna Pavlova, que é uma bailarina contemporânea dos anos de 1900, né, que inclusive depois ficou muito famosa, porque ela tinha um cisne de estimação, né, toda a questão, ela teve uma morte trágica, e enfim, aí depois o pessoal acabou meio que confundindo um balé com o outro, né, e não, é separado. A Morte do Cisne tem duração de 3 minutos e 20 segundos e foi criada no início do século XX, no ano de 1905. A coreografia é composta de pequenos e leves movimentos da parte superior do corpo. Contudo, a dramaticidade da dança oferece uma liberdade à bailarina, que pode interpretar a Morte do Cisne de maneiras diferentes. E uma coisa muito interessante é que na Morte dos Cisnes, eles usam a questão da pluma, primeiro eles encaixam, né, ficam soltas, mas de acordo com a evolução, né, da bailarina, vai caindo essas plumas, ela vai perdendo, como se ela fosse morrendo mesmo, né. E até tem uma versão agora, mais... aqui no final dos anos 90, que ficou muito famosa, que é a questão daí trazendo essa questão climática, né, todo esse prejuízo à fauna que está tendo pela poluição. De acordo com o que ela vai dançando, ela vai toda ficando suja de petróleo, né, e aí ela acaba morrendo em decorrência a essa questão da poluição dos lagos, mares, enfim, aí usa também, é uma forma de protesto também, que foi feito durante um ato artístico e daí usaram, assim, e é bem bonito também. E, inclusive, na verdade, lá nos anos de 1900, quando começou esse movimento, né, do balé moderno, o próprio Diaghilev, ele queria impulsionar esse tipo de arte, né, que causasse algo nas pessoas, não só a beleza, não só, vou lá olhar um espetáculo bonito, os espetáculos deles, inclusive o Carnaval dos Animais, né, se tu for pensar, colocam animais para dançar, como é que é, né, as pessoas se vestindo de animais, o movimento dos animais, isso não tinha até então, né, ele foi um dos pioneiros. Claro que ele não rompeu tanto quanto outras pessoas depois romperam, Isadora Duncan, que aí aboliu o uso das sapatilhas, ou a Martha Graham,
Marlon, que trouxe uma coisa assim do eu, né, do conhecimento do corpo, do denso, da intensidade, mas ele trouxe e incluiu as outras áreas das artes para produzir o espetáculo de balé e artistas contemporâneos que estavam também nessa tendência também, de trazer algum estranhamento ou um pensamento ou uma crítica, né, sobre alguma coisa. Já são mais de 100 anos em que a morte do cisne é apresentada nos palcos de todo o mundo, claro que recebendo influências atuais, como vimos. O Lago do Cisne também já ultrapassou um século de história. Aliás, são mais de 140 anos desde o lançamento do espetáculo. E toda essa história, como vimos aqui no Mundo da Arte, nos mostra que são obras independentes, mas que encantam o público e são marcos na dança mundial. O Lago do Cisne é um marco, né? Toda grande companhia ou escola, né, sonha um dia poder montar ou remontar ou se inspirar nessa obra para dançar. Inclusive, ela é uma obra que trouxe assim uma certa liberdade de movimentação do tronco e dos braços, que até então no balé clássico era sempre muito fechadinho, né? Através dessa obra, então, se pôde usar port de bras diferentes, né? Pôde se colocar os braços e não só na primeira, na segunda e na terceira, e sim usar o braço em outras formas, né? Que foi assim a partir deste balé. E o Carnaval dos Animais, através dessa obra da Morte do Cisne e das suas outros trechos também, é muito importante para a evolução da dança, né? É a gente saber que conhecer aquilo que iniciou, né? Porque o balé tem a tradição que tem que ser respeitada. Quando tu vai fazer uma reprodução, tu tem que respeitar. Mas através dessa tradição, tu também poder evoluir, tu também poder trazer algo contemporâneo. E quando tu conhece e quando tu respeita, tu consegue usar aquilo para a hora atual, né? Para a modernidade e contribuir para os teus alunos que eles possam sempre estar ligados à tradição de uma forma contemporânea. Que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Nós pensamos nessa ideia do Tô Dentro, porque aqui no Porto Garibaldi e como em outras localidades aqui por perto, eles dizem muito isso. Eu vou para Montenegro, como se não estivessem inseridos em Montenegro. Né? Como se Montenegro fosse uma outra cidade e aqui eles estivessem num outro lugar. Então a gente pensou nessa ideia deles se sentirem pertencentes também a Montenegro. A gente já trabalha com projetos, todos os anos se pensa no que fazer, que projeto se desenvolver ao longo do ano. E o nosso projeto esse ano ele veio bem a calhar com um projeto da Secretaria de Educação, que é o Montenegro Território Educativo. E como a gente havia notado que os nossos alunos aqui eles não se sentem parte de Montenegro, se pensou então já desde o ano passado de trabalhar o Montenegro Tô Dentro, colocando eles então dentro da cidade de Montenegro. Uma das atividades que a gente está fazendo, que a gente gostaria de contar, é o intercâmbio, né? Eu trabalho na Escola Esperança também,
Então o meu quarto e o quinto ano estão fazendo troca de correspondências, né? Então o pessoal da Esperança conta um pouco de como que é lá, né, na cidade, na escola. E aqui o pessoal do Porto Garibaldi, né, da Escola Bernardino, conta um pouco de como é aqui, né, que é uma escola do campo, que é uma escola muito seriada, lá é uma turma para cada prof, né? Aqui geralmente tem essa coisa das profs darem aula para 2 turmas. Eles contam um pouco de como que é o campo, e lá eles contam um pouco de como que é a cidade, como que eles vivem, o lugar onde eles visitam. Aqui eles contam o que eles fazem, essa coisa de andar de cavalo, né? De ter coisas mais do campo, de horta, e lá que é uma coisa que é mais raro. Esperança, dia 6 de maio de 2015. Oi, Gabriela, eu sou loira claro e você? Cor dos meus olhos são castanha claro. Eu sou alta e um pouquinho gordinha. Eu vou fazer umas perguntas. Você é do Inter ou do Grêmio? Você gosta de qual tipo de música? Tchau, até o próximo dia. Tem um projeto que a gente está fazendo de intercâmbio. A gente começou dia 24 de abril. Daí a gente já vai ver as pessoas dia 12. É muito legal, por causa que a gente vai se conhecendo aos poucos. Daí eu tô muito ansiosa para ver como que vai ser a pessoa que eu estou conversando, porque eu não sei quem é. Uma troca de experiências. E assim, eles ficaram muito felizes com esse trabalho, eles ficam ansiosos esperando pela cartinha, né? Toda semana um manda a cartinha para o outro, eles ficam ansiosos. E acho que foi muito legal também, porque eles trabalharam essa coisa da escrita, né? Da escrita da carta, que é uma coisa rara hoje. Hoje eles mandam WhatsApp, e-mail, e aí eles voltaram com essa coisa das cartas, né? Eu ensinei eles a fazer cartinha de novo, como é que se produz uma carta, né? Contando. E eles adoraram, né? Estão adorando, ficam ansiosos esperando pelo correio da prof, que a prof traz, né? Eu conto como que é a minha escola, o que eu gosto, e ela também conta o que ela gosta. Tipo, a escola dela, ela diz que é pequena, mas também é divertida. Eu disse que a minha ela é pequena, também é divertida, é muito legal. Mesmo a escola sendo pequena, eu gosto. E aí a Prof. Mona Lisa trouxe essa ideia, então, da gente fazer esse intercâmbio. Primeiro com uma escola totalmente diferente à nossa, né? Nós, a área rural, uma escola pequena com 70 alunos. A Escola Esperança, uma escola de turno integral, com uma realidade bem diferente. E está sendo, assim, muito importante. Está sendo muito importante, acho que a Escola Esperança está sendo bacana também. A prof, na verdade, a dificuldade maior dela seria lá na escola, pelo número de alunos, né? E essa troca de cartas, eles ainda não se conhecem. Eu confesso que eu acho que nós estamos mais curiosos de conhecer os alunos do que eles mesmos, porque pra gente está sendo muito bacana. Que é muito legal, assim, a gente não sabe quem é, a gente fica curioso. A gente até fez um desenho de como se olhava a gente no espelho e mandava para eles, era muito irado.